E que todo o entendimento contrário à tua palavra possa cair por terra, que somente a palavra que vem do céu permaneça nos nossos corações, Pai. E manda uma refrescância para nós, que nós estamos precisando. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um ventinho bom. Dê, está com você, pode abrir o microfone. Se abrir o microfone, fui aceitar a Denise e acabou que eu não fiz foi nada. Não, acho que ela caiu. Na mesma hora que ela pediu, que eu fui aceitar ela daqui a pouco ela volta. Então, hoje boa noite, né? Ai, vamos lá, vamos vencer. Eu estou declarando refrigério, chuva, eu falei que eu estou vendo chuva, vocês não têm noção como que eu fico desorientada aqui nessa cidade com esse calor, mas vamos vencer. Então, hoje nós vamos continuar a sequência a matéria da autoridade do crente, né? Que é a autoridade de todo aquele que crê. É a autoridade de filho, que nos foi dada por Jesus. Na verdade, foi dada por Deus, mas conquistada por Jesus na cruz por nós. O que Jesus fez na cruz foi nos dar de volta o plano, trazer de volta o plano original, nos colocar de volta no plano original de Deus, que é ter toda a autoridade sobre tudo aqui na Terra. Né? Aí nós aprendemos o que é autoridade, nós aprendemos... Ei, Dê, boa noite. Nós aprendemos que o homem entregou... Boa noite. Que o homem entregou a autoridade para Satanás, né? Adão, quando ele pecou, quando ele comeu da fruta, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas isso também já foi resolvido, né? E hoje nós vamos estudar sobre que Jesus era o plano de Deus para a conquista da redenção. Nós vamos estudar sobre isso, nós vamos estudar sobre a reconquista que foi a autoridade restaurada na humanidade. Nós vamos ver essas coisas e nós vamos entender que muita coisa que acontece não é obra diabólica, é obra da muita coisa que se joga culpa em Satanás não é obra da carne, é porque o homem dá espaço para isso. A gente vai entender a diferença entre a humanidade e a carnalidade, porque Jesus ele foi humano, mas ele não andou em carnalidade. Ele não pecou. Por isso a humanidade é diferente da carnalidade. A carnalidade nos leva a pecar, a realizar os desejos da nossa carne. E Jesus, ele não fez isso. Ele não andou em carnalidade, ele andou em humanidade. Ele era humano, ele sentiu todas as coisas, ele foi tentado, mas ele sempre respondia com a palavra, ou seja, ele tinha a mente renovada na palavra. Ele ficava com a palavra. Quando a tentação vinha, ele falava a palavra. Tanto que lá, Lucas 4, se eu não me engano, 17, enfim, cita que Jesus se encontrou no livro. Ele entrou na sinagoga, pegou o livro e se achou lá em Isaías. A profecia sobre ele. Então, a gente vê, assim, Jesus se instruía na palavra, se renovava na palavra, né? Ele fazia o que o Pai mandava, mas ele andou aqui humanamente e fez todas as coisas que nós podemos fazer, só que com a diferença de que ele não se entregou à carnalidade, né? Por isso ele não pecou. Mas agora vamos falar um pouquinho de Jesus, o plano de Deus para a reconquista da autoridade. Jesus, ele estava com Deus e ele era Deus. Então, a gente sabe disso, ele estava lá desde o princípio. Né? Está lá em João 1, do 1 ao 3. Eu vou ler. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, ok, Jesus participou da criação de todas as coisas, que aqui fala que sem ele nada teria sido feito. E João 17,5 também fala, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória
que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Então, Jesus estava com Deus e tinha glória. Antes mesmo que houvesse o mundo, Jesus já estava lá na glória com o Pai, né? Aí fala assim, que o verbo se fez carne, lá em João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do ungido, Filho único do Pai. Então, Jesus fora unigênito, mas se tornou primogênito dentre os mortos. Isso está lá em Apocalipse 1,5. Ele era unigênito, se tornou primogênito. Foi o primeiro a ressuscitar os mortos. A gente entende que que ele foi o primeiro a ressuscitar e que ele venceu a morte. Porque os outros que ressuscitaram tornaram a morrer. Jesus não. Ele ressuscitou, ele subiu aos céus, em carne e osso, né? E tudo, corpo normal. Deixa eu aceitar as pessoas. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Gente, tem uma música que fala essa frase. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, para ser primogênito entre muitos irmãos. Está lá em Romanos 8:29. Boa noite, Elisa. Então, o que acontece? Ele é o nosso irmão mais velho, é o que eu falo isso, vocês já ouviram, muita gente fala isso, Jesus é o nosso irmão mais velho, ele é o primogênito, e nós viemos, nós vamos aprender aqui, por adoção. Nós somos filhos adotados, né? Porque nós perdemos a comunhão com o Pai quando houve o pecado. Mas aí, com esse plano, essa redenção que Jesus conquistou para nós, Deus nos adotou de volta como filhos. Né? Então, nós somos por adoção, a Bíblia fala isso. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Essa passagem aqui levantou-se muita falácia sobre essa questão de predestinação. E a predestinação aqui fala, nós somos predestinados para sermos filhos. Mas nós escolhemos se nós queremos ser ou não. A única predestinação é essa. Agora que eu nasci, que eu vou ter que sofrer minha vida inteira, que eu vou ter que morrer de acidente, ou que não sei o quê, que eu vou ter que sofrer isso, aquilo. Não existe esse tipo de predestinação, gente. O que existe é consequência do que a gente planta. O que existe é plantio e colheita. E predestinação é para sermos filhos. Ele nos predestinou. Oi, Rê, pode falar. Eu aprendi acerca da predestinação essa semana. Eu estava ouvindo uma palavra de Joseph Prince, e ele fala o seguinte, ele fala assim, que quando Jesus Cristo, ele morreu na cruz, e a obra foi consumada, quando ele ressuscita, e ele se apresenta diante do Senhor, né, do Pai, e a obra é aceita, naquela hora toda a humanidade foi escrita no livro da vida. Só que toda a humanidade já foi escrita, essa é a predestinação, porque Jesus veio para salvar a todos. Só que, quando a pessoa morre, aí, se ela negou Cristo, ou não aceitou a obra da cruz, ela é riscada do livro da vida. Então, vendo por esse jeito, você entende que é predestinação. Todos nós somos predestinados a sermos salvos, porque Jesus Cristo pagou o preço para todo mundo ser salvo. Ele morreu pelo mundo inteiro. Então, o nosso nome não fica escrito cada vez que alguém confessa a Cristo, não. Ele foi escrito lá na cruz. Na cruz se ganhou o preço da nossa vida em Jesus, vida eterna. Foi por isso que ele pagou. Agora, se vai permanecer escrito até o fim, depende se a pessoa em algum momento da vida confessa a Cristo. Se ela não confessa, o nome é riscado. Mas a predestinação é exatamente essa. Nós somos predestinados a viver uma vida eterna com Deus. Mas a escolha é do homem. Então, o homem escolhe se ele quer ou não, em vida.
Enquanto ele está vivendo aqui na Terra, ele escolhe se ele quer ou não. Isso aí, exatamente isso aí. Então, se alguém vier com essa história, gente, de predestinação para sofrimento, para não sei o quê, para inferno, não tem isso. Até porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, quem tem essa vontade não vai querer jamais que um filho, se ele não deseja mal nem para o inimigo, ele não vai desejar para o filho, né? Então, a gente precisa... Porque vem muitas essas doutrinas que as pessoas foram criando na religião, e às vezes a gente é muito confrontado a respeito disso, e nós estamos aqui aprendendo, né? Aqui nós estamos como uma escola aprendendo, e a gente não pode deixar, porque se cair esse tipo de informação, gerar dúvida no nosso coração, aí gera incredulidade. Aí vem a falta de fé, aí as coisas começam a desandar, por quê? Porque a gente gerou aquela dúvida e aí o negócio não vai ficar legal. Por que a gente precisa, nós ouvimos renovar nossa mente na palavra? Por causa disso, para que de forma alguma, qualquer falácia, qualquer coisa que venham falar, possa causar dúvida em nosso coração. Na hora que alguém falar, você diz, opa, isso aí não está na Bíblia, não vou aceitar isso aí, não. Mesmo que você não fale com a pessoa que você não escuta, você simplesmente tem que falar para o seu coração. Não, isso não vai acontecer assim. Não é assim. Olha só um exemplo, aconteceu comigo domingo, esse domingo não, o outro, porque ontem não tinha condições de sair de dentro de casa nessa cidade. É impossível. É só trancado no ar-condicionado para tentar passar o dia. O que acontece? Eu fui sair com os amigos, e um é casado com médico, e o outro já é médico. Então, assim, casado com médico também. Então, todo mundo é médico, né? Aí a gente foi falar um negócio de filho, eu perguntando e tal, negócio de ter filho e tal, falando. Aí, o que é casado com médico falou assim, o Sérgio fala mesmo, que não pode, depois dos 40 anos, é perigosíssimo. E uma amiga dele, de 45 anos, querendo engravidar, ele falou com ela, não engravida. Vai nascer deficiente. E o cara é médico lá nos Estados Unidos, gente, estudou em Harvard. Então, você vai debater com um cara desse? Né? Não. Aí o outro que é médico, né, falou assim, não, é sim. Porque depois dos 40 anos, começa a ter uma queda, lá ele explicando, né, na teoria da medicina, e tem grande chance do filho vir com deficiência, com síndrome de Down. A gente vê muito caso agora de autismo, a gente não sabe se está relacionado, mas pode ser que esteja falando. Aí eu falei, gente, eu quero ter filho, então vai ter que ser pela fé. Né? Porque para ter filho, então, nessa idade, é só por fé para dar certo. Aí a Isora também, é isso mesmo, é só por fé para ter filho nessa idade, filho perfeito. Gente, eu não discuti, eu não entrei nas teorias da religião, mas sabe o que veio no meu coração na hora? Lembra de Sara. Mas não era para eu falar para eles, era para eu lembrar para que essa informação não caísse no meu coração. Sabe? E aí eu fui e falei isso, eles, é isso mesmo, tem que ser por fé. E pronto, acabou. Não teve discussão, não teve chateação, não teve drive instalado errado, e eles concordaram, os caras da saúde, estudou em Harvard, outro não sei aonde, concordaram que tem que ser por fé. Sabe? E é assim que a gente tem que ter. Por que a gente tem que estar embasado na hora? Se eu não soubesse a palavra, se eu não soubesse a história da Sara, como é que eu ia fazer? Né? Eu ia ficar assim. Nossa, gente, é perigosíssimo, não, realmente. Não, mas eu sei a história de Sara, eu conheço a história dela. Então, foi o que o Espírito Santo trouxe na minha cabeça na hora, lembra de Sara. Aí eu fiquei pensando na Sara, e eles continuaram falando, depois eu lembrei de falar que era só por fé. E aí eu lembrei de Abraão, né? É o pai da fé, e pronto. Então, é esse cuidado, sabe, que eu vejo que o Senhor quer ter conosco nesse tempo. Da gente estar ali alimentada e alinhada, nossa mente renovada em cada detalhezinho da palavra. Gente, não precisa saber todos os versículos de cor. Acho que não dá tempo de eu conseguir decorar a Bíblia até Jesus voltar todinha. Mas é você ter ali no seu coração
Sabe? É você confiar tanto no Senhor que na hora que você está ali meditando a palavra, conhecendo a palavra, e na hora que vir uma situação, o Senhor mandar e você lembrar de uma história, de um versículo, de uma passagem bíblica, para que a situação ali, a circunstância, não venha afetar a sua fé, não venha fazer dúvida para o seu coração, de forma alguma. Né? Deixa eu ler uma passagem aqui sobre Jesus. É lá em Filipenses. Era Deus, mas deixou sua glória para substituir o homem. Jesus, ele era Deus, né? Jesus, Filipenses 2, 6 a 8. Jesus, substituindo em forma de Deus, não julgou que o ser igual a Deus fosse coisa de que não devesse abrir mão, mas esvaziou-se ao descer do céu, tomando a forma de servo, feito semelhante aos homens ao nascer no mundo. E sendo reconhecido como homem, humilhou-se, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Eu não sei qual que é essa versão, tá? Só está escrito aqui, tradução brasileira, porque está na apostila. Mas eu gostei muito porque ela coloca entre colchete o que significava cada coisa. Gente, na hora que eu estava lendo isso aqui, que fala que o primeiro aqui, não julgou ser igual a Deus, não julgou que o ser igual a Deus fosse coisa que não devesse abrir mão. Tem gente que está segurando muito menos. Jesus abriu mão de ser Deus para salvar a humanidade. Às vezes a gente não quer abrir mão de falar um bom dia com o vizinho, de chegar com a pessoa e pedir desculpa, de chegar, sabe, a abrir mão de, sei lá, às vezes de um sapato que o senhor mandou doar, de uma bolsa, sei lá, qualquer coisa. Tem gente que se apega a isso. E Jesus, olha para você ver, ele não pensou que ser Deus não fosse uma coisa da qual ele poderia abrir mão. Né? Esse versículo me fez pensar muito, hoje o dia todo, assim, fiquei meio com a cabeça ruim, tá? Quando os negócios chegam assim. Foi chamado filho do homem. Jesus foi chamado filho do homem, está em Lucas 12, 8. Vamos ler. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Aí tem uma explicação aqui, que eu vou ler para vocês, sobre o que era filho. A expressão filho do, na época, era muito comum para descrever a natureza daquela pessoa. Dessa forma, o Filho do Homem é aquele que tem a natureza do homem, assim como o filho da perdição é aquele que tem a natureza da perdição. Aqui em Minas, eu não sei aí onde vocês moram, mas aqui no interior, onde a minha família mora, tem roça, a gente não tem sobrenome, a gente tem alguém, a gente é de alguém. Sabe? Tipo assim, eu sou a Denise, filha da Maria, eu não sou a Denise, Teodolino, Oliveira, não tem isso. A gente tem, igual a minha amiga, a Natália, é a Natália do Osmar, é o marido dela. O Osmar é o Osmar da Natália. Aqui é assim. Então, eu entendo muito isso, porque aí eles associam, a gente é associado à pessoa a qual a gente faz parte. E aqui eles estavam associando Jesus, né, com a natureza de homem. Ele tinha a natureza de homem. Ele foi homem. Ele desceu, ele destituiu da glória dele, esse homem. Entrou em forma legal no mundo, pelo ventre de uma mulher. Gente, isso aqui hoje eu falei assim, é mesmo, porque Jesus, ele não, gente, tinha que ser um homem de carne e osso, de verdade, um homem de verdade, para cumprir o plano da redenção, porque foi um homem de verdade, um homem de carne e osso que pecou. Então, tinha que ser um outro homem para resolver o problema. Então, Jesus ele não podia vir do céu e se materializar na terra, não. Ele tinha que passar pelo processo de ser homem. Então, ele entrou de forma legal no mundo. Ele tinha um pai e uma mãe. Ele não foi gerado através de uma relação sexual. Deixa eu aceitar a Rosane aqui.
Não foi através da relação sexual, a gente sabe, mas foi gerado pelo ventre. Tanto que hoje, né, tem tanta criança que é gerada, não é de forma, né, por relação sexual normal, é pelo inseminação in vitro. Olha só como tudo que o homem faz, ele está pegando os downloads do céu. Jesus foi implantado no ventre de Maria. Hoje a medicina implanta criança no ventre das mulheres, gente. Então, tudo que tem hoje, os homens copiam do céu, do que era, do que foi feito no passado. É muito doido isso. Ó, vamos ler Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. E ainda nascido sobre a lei, né? Que Jesus nasceu sobre a lei de Deus. Jesus é o último Adão. Eu não consegui ler a mensagem da dúvida. É o último Adão, em 1 Coríntios 5:45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Então, nós precisamos entender que nós temos um espírito vivificante, porque Jesus é um espírito vivificante. Dispôs-se a salvar o homem. Jesus dispôs-se a salvar o homem. Está lá em Hebreus 10, 5 e 7. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício de oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, ele se dispôs a salvar o homem. Ele falou, ele veio para fazer a vontade do Pai, que era nos salvar. A vontade do Pai se tornou a vontade dele. Mateus 18:11 fala: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Jesus veio para salvar, nos salvar, quando estávamos perdidos. Agora nós vamos falar sobre a reconquista da autoridade, que foi a redenção. Aqui a gente vai falar bem rapidinho, porque a gente já viu o plano da redenção anteriormente. Deus não volta atrás em sua palavra, o primeiro tópico. Está lá em Jeremias 1:12. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Uma vez que deu domínio ao homem, Deus respeitou o princípio estabelecido por ele mesmo. Ou seja, o homem perdeu o que lhe fora dado, logo o próprio homem deveria retomá-lo. Então, por isso teve que ter o plano da redenção, por isso Jesus teve que vir, porque era o homem que ia ter que pegar de volta. Foi o homem que entregou o domínio a Satanás. Então, era um homem que tinha que pegar de volta, para se cumprir a palavra do Senhor. Adão perdeu a autoridade pecando. Jesus reconquistou-a sendo justo. Está lá em Romanos 5:15. Vou ler. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então, nós somos salvos pela graça. Gente, a graça é Jesus. A gente vai ver isso. A Rê já falou isso aqui. Já falei, a graça é Jesus. Você quer conhecer a graça, conhece Jesus. A nova aliança é Jesus. Olha para ele. Tudo que ele fez. Sabe? Tudo que ele nos instruiu a fazer. Né? Inspirou Paulo a escrever as cartas para nos dar direção. É Jesus. Tem um versículo que a gente vai ler mais pra frente que fala que ele era graça e honra. Jesus veio para nos resgatar. Vamos ler Mateus 20:28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O preço determinado por Deus para o resgate do homem, a vida de um justo. Então, o justo tinha que pagar, né, gente? Vamos ler Êxodo 12:5.
O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Isso aqui fala do holocausto, do sacrifício, né, que se fazia, lá na Velha Aliança. João 1,29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. João profetizou, né? João viu, profetizou sobre Jesus, né? Quer ver? Aqui tem a explicação, que nesse texto a palavra tira é a palavra grega airo, que pode ser utilizada por tomar sobre si e carregar o que foi levantado. Então, ele tomou sobre si os nossos pecados e ele carregou a cruz. A cruz foi levantada, ele carregou ele, né? Vamos ver aqui. Por meio da obra da cruz, Jesus derrotou o diabo e seus demônios e retomou a autoridade perdida. Como nós já estudamos a morte de Jesus lá para trás, é que a gente não vai estudar a morte, a gente já sabe como ela aconteceu, né? Então, nós vamos passar para o pós aqui, o que aconteceu, né? Porque as matérias, depois a gente vai entendendo que elas são sequência, uma vai complementando a outra. Você vai fazendo uma, e depois você vai vendo a outra, e no final vira um negócio só, que é... Não vamos entender no final, vamos embora, ainda tem muito curso pela frente. Colossenses 2, do 14 ao 15. Vamos ver sobre a autoridade aqui. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desespero, triunfando deles na cruz. Jesus venceu e ainda expôs eles, ainda fez eles passarem vergonha, que é isso que eles merecem, passar vergonha, né? Colocou eles em desespero, porque eles foram derrotados, Satanás foi derrotado. O escrito de dívida foi cancelado, né? Os principados e potestades são os poderes demoníacos com os quais temos de lidar. Mas graças a Deus que já temos a vitória em Cristo Jesus. Outras traduções dizem, reduziu-os a nada ou paralisou-os. Nos tempos antigos, os reis vitoriosos, em alguma batalha, traziam consigo os cativos e desfilavam, mostrando publicamente. Né? Não sei se vocês já viram filme, os reis, né, quando eles vão para a batalha e vencem, eles trazem os inimigos e passam com eles assim pela cidade, né, mostrando a derrota, a vergonha dos inimigos. Jesus fez isso com o diabo, quando despojou, expondo diante dos 3 mundos, céu, inferno e terra, depois de derrotá-lo. Porque Jesus derrotou ele e a derrota dele foi exposta. No céu, todo mundo sabe que ele foi derrotado. Na terra, todo mundo que quer saber sabe que ele foi derrotado. E no inferno também. Ele sabe que ele foi derrotado, por isso que ele está lá. Né? Por isso que lá, não sei onde está lá. Por isso que lá é o lugar dele. Né? E quem quiser ficar com ele lá também. Então, nas 3 esferas, a derrota dele já foi exposta. É importante salientar que Jesus havia declarado que Satanás já estava julgado. Lá em João 11,16, fala assim, porque o príncipe deste mundo já está julgado. E ainda depois da morte e ressurreição de Jesus, ele, Satanás, ainda é o príncipe deste mundo. Portanto, Jesus despojou Satanás do governo sobre os homens e, em seu retorno à terra, ele tomará definitivamente o governo deste mundo. Desta forma, todo aquele que crê em Jesus Cristo passa a estar livre do governo de Satanás. Isso aqui deu um meio embolado, deixa eu explicar rápido. Acabou. O que acontece? Satanás, ele está lá, é o príncipe lá desse mundo. Para quem não é filho, para quem não aceitou Jesus. Para nós que somos filhos, acabou, a autoridade é toda nossa. Então, ele não pode nos afetar. Nós precisamos entender que essa separação, nós somos separados.
Por que nós somos separados? Porque mesmo que ele fique aí reinando, porque tem pessoas que querem ele como rei, querem ele reina como príncipe deles, quer ele governando a vida deles, ele vai ficar governando para eles, para nós não. Então, não importa a circunstância, o que está acontecendo, não pode nos afetar. Ele não tem autoridade para nos afetar. Então, a gente precisa entender isso. Nós governamos sobre todas as coisas. Sobre nós, ele não pode fazer nada. As palavras vão se cumprir, as profecias vão se cumprir, tá, gente? Por que a gente precisa muito conhecer a palavra, gente? Porque está dando um tanto de desinformação, falácia. Puxa, meu Deus, que nervoso. A própria igreja está atrapalhando a vinda de Jesus. A igreja não está pregando o evangelho do reino. A igreja não olha, não tem conhecimento das profecias do fim dos tempos. Nem precisa entender Apocalipse, é só ler Mateus. Mateus 24. Algumas coisas de Daniel, nós vamos, quando a gente for estudar escatologia, nós vamos estudar muito mais Daniel e Mateus, e esqueci o outro, não me lembro se é Colossenses, do que Apocalipse. Porque nós somos antes da tribulação. Tem um monte de coisa de Apocalipse que é para o povo que vai estar na tribulação. Nós não vamos nem ver isso. Nós vamos estar lindos e firmes com Jesus. E depois nós vamos pertencer ao governo milenar. E o governo milenar, ele não está em detalhes na Bíblia. Né? O governo milenar vai ser quem subiu, quem foi arrebatado, vai descer com Jesus e vai governar aqui por 1000 anos. Depois vai ter um julgamento definitivo. Nós vamos dar depois, não vou confundir agora, não. Então, o que acontece? Aí eu vejo as pessoas fazendo um tipo de campanha, de oração, de não sei o quê, tentando impedir que as profecias se cumpram. Não pode, gente. Pelo amor de Deus, isso é palavra. Elas vão se cumprir. Então, quando a gente conhece a palavra, a gente sabe que não importa o que aconteça lá fora, o que aconteça no mundo não vai nos afetar. Nós somos filhos, nós andamos em autoridade. Isso não vai vir sobre nós. Nenhuma maldição está sobre nós mais. Acabou. Sabe? Eu vou ter consequências dos meus atos. É diferente. Eu vou colher o que eu plantar. Mas maldição, não. Sabe? Pagar. Ah, porque fulano fez isso, agora eu vou sofrer. Não. Não tem nada a ver com isso, não. Você vai sofrer se você plantar sofrimento. Por causa dos outros, não. Entendeu? O que acontece? E aí a gente se pega nisso e entra em batalhas, que nós vamos aprender também nessa matéria, que não são nossas, que nem existem mais. Porque nós somos a igreja triunfante. Hoje a gente não vai falar sobre a igreja triunfante, mas nós somos a igreja triunfante. A igreja triunfante, ela não entra em batalha. Não é. A igreja triunfante não é isso. Existe, eu vou só falar, existe a igreja derrotada, existe a igreja militante ou combatente, existe a igreja triunfante. A igreja triunfante, ela reconhece que Jesus fez na cruz, ela sabe que foi feito, e ela vive à altura do que Jesus fez por ela. Ela não fica guerreando com ninguém por aí, não. Não fica na luta, não fica no combate, não. Para quê? Isso é legal que Jesus já fez lá na cruz. Tá? Vamos voltar aqui. Gente, o ventilador mudou o negócio. Peraí. Jesus recebeu toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra quando ressuscitou. Vamos ler lá em Mateus 28, 18, fala assim, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E Filipenses 2, 9 e 10. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e embaixo da terra. Isso aqui é para a gente saber o seguinte, tudo se curva na autoridade de Jesus. Tudo. Todos e tudo. E
a autoridade de Jesus, ela nos foi dada. Nós temos autoridade no nome de Jesus. Então, tudo que há na terra tem que se curvar diante de nós. Se nós soubermos quem nós somos e andarmos nessa posição. Está à direita de Deus sobre todo principado e potestade. Jesus está lá, à direita de Deus sobre todo principado e potestade. Quer dizer, vamos ler Efésios 1, do 20 ao 21. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. É tão interessante isso aqui no final, porque fala assim, não só no presente século, mas também no vindouro, que não é para a próxima geração achar que não é para ela. Tipo assim, não, isso aqui foi só lá para a geração de Paulo, não é para mim. Não, ele está falando no presente século e no vindouro. Quer dizer, para mim, em qual século que a gente está? 21? Pelo amor de Deus, me ajuda. 21? 22? Nem sei. Então, no próximo... É o 21, Rê? 21. Então, nós somos no século 21, a pessoa que esqueceu já, gente. Muito tempo que eu não vou para a escola, que eu não dou aula, eu esqueci. Quando eu dava aula, eu lembrava essas coisas tudo. Nós, no século 21, e se Jesus não voltar, para o povo também do século 22, do século 20, se Jesus não voltar até lá, né, que ele vai voltar. Entende? Que é para não gerar dúvida e não gerar assim, incredulidade de forma alguma. Jesus já preveu isso e já colocou o negócio resolvido. Né? Como que a Bíblia é, né? Atemporal, gente. A autoridade sobre a morte e o inferno agora estão com ele, com Jesus. Deixa eu aceitar girar aqui. Né? Apocalipse 1:18. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Aqui fala assim, nós já vimos lá em Hebreus 2, 14, 15, que através do pavor, olha só, que através do pavor da morte, Satanás manteve as pessoas escravizadas, pois a morte era o maior trunfo de Satanás, e até a morte de Jesus, nenhum homem tinha jamais se libertado dela definitivamente. Ao ressuscitar definitivamente, Jesus venceu a morte. Então, nós precisamos ter uma coisa no nosso coração. Jesus venceu a morte, acabou. Se eu tenho medo da morte, eu estou sendo escrava de uma falácia, de uma mentira de Satanás. Eu não posso temer a morte. Embora eu sei que não vai acontecer, porque Jesus já venceu ela. Né? Venceu todas, gente. A morte física e a morte espiritual. Outras pessoas, eu já até falei isso, que outras pessoas ressuscitaram nas escrituras, mas essas pessoas não venceram definitivamente a morte. Jesus é aquele que tem as chaves da morte e do inferno, pois foi ele o primeiro, primogênito dentre os mortos, a entrar e sair dela, e com isto conquistou autoridade sobre a mesma e sobre o Senhor da morte, o diabo. Então, acabou para ele, acabou, perdeu. Como diz os meninos, o povo aqui, perdeu, acabou, perdeu. Ele é derrotado. A chave da morte nem está com ele. Nem a chave da casa dele está com ele, gente. Você começa a falar assim, gente, como é que pode um trenzinho desse... Trem é coisa de mineiro, tá? Vocês sabem. Um trenzinho desse está perturbando pessoas. Pessoas sendo escravizadas com uma coisa dessa que não tem nem a chave da própria casa. Como é que a gente pode ter medo de uma coisa, da morte, sendo que o nosso irmão mais velho é que tem a chave? É que pode ou não falar, eu vou ter medo que Satanás vai me matar? Ele não pode fazer isso, gente. Jesus eu sei que não vai fazer. Deus não vai fazer isso comigo. Por que eu vou ter medo? Só se eu não souber quem eu sou. Se eu não souber a autoridade que eu tenho. O poder que tem, o nome que está sobre mim. Né?
Agora nós vamos falar um tópico, ele vai ser o último, tá, Rê? Aí na hora que eu terminar ele, eu estou de olho na hora aqui, tá? Falta só 15 minutos. A autoridade restaurada à humanidade. Então, nós tivemos essa autoridade, nos foi restaurada. Jesus, ele nos livrou do domínio de Satanás. Está lá em Hebreus 2, vamos ler, do 14 ao 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ele resolveu o problema, né? Completamente. Jesus transportou-nos do império das trevas para o reino de Deus. Está lá em Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Então, quando ele fez isso aqui, quando Jesus morreu lá na cruz, ele nos transportou para o reino do Filho e ele cumpriu o plano da redenção. Ele nos redimiu, nos livrou, remiu dos nossos pecados, acabou. Nós estamos libertos da autoridade das trevas. E isso não é um processo, não, gente. Eu vou ter que ir hoje fazer um negocinho ali, hoje um negocinho. Não, isso não é um processo, isso é um fato consumado. Acabou. Quando Jesus falou está consumado, era para tudo. Tudo isso aqui que a gente já estudou até hoje, estava consumado. Todo aquele que crê em Jesus está liberto do poder do inimigo e do domínio das trevas. Acabou. Está consumado. 1 João 5,18 fala sobre isso. Vamos ler. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Jesus Cristo, o guarda e o maligno não lhe toca. Eu prefiro acreditar nisso aqui do que acreditar que Satanás vai me fazer uma maldade, que eu tenho que ter cuidado. Gente, eu fico com a palavra aqui do jeito que ela fala aqui. Acabou. O maligno não pode me tocar. Não tem autorização para isso. Deus nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo. Olha, Efésios 2, 4 e 6. Vamos ler isso aqui. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Quem que nos salvou, gente? Jesus. Aí aqui fala assim, pela graça sois salvos. Né? E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, nós já sabemos que nós estamos sentados com Jesus à direita do Pai. E a Bíblia diz que Deus nos ressuscitou e nos fez assentar juntamente com ele nos lugares celestiais em Cristo. Esta é uma posição de autoridade dada à igreja. Nós, tá? Nós somos a igreja. Não podemos esquecer disso. A gente acha que está lá no prédio. Não, é em nós. A igreja, o qual é o corpo de Cristo. Morremos com Cristo, ressuscitamos com ele e agora estamos assentados com ele à direita de Deus. É a gente reconhecer onde a gente está, a nossa posição. Estamos assentados à direita de Deus Pai, com Cristo, com Jesus Cristo, nosso irmão mais velho. Isso é a nossa condição para Deus. A gente precisa entender que Deus nos vê como ele nos fez. Ele não vê a gente cheio de defeitos, de problemas. Ele vê a gente nessa situação, gente, lá com ele. A gente precisa nos ver como ele nos vê. Né? Enxergar como o Pai nos enxerga. Ele nos constituiu reis e sacerdotes. Lá em Apocalipse 1, 5 e 6 fala, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama
e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nós fomos constituídos reis e sacerdotes aqui na terra, por Jesus Cristo. Reinamos por meio de Jesus Cristo. Romanos 5,17 fala sobre isso. Se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, nós reinamos por meio de Jesus Cristo. E Satanás agora ele está debaixo dos nossos pés. Efésios 1, 21 e 22 fala sobre isso. Eu quero ler. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Jesus é o cabeça de todas as coisas, né? Aí aqui tem uma pergunta. E tem um trecho do livro do Kenneth Hagin, que é a Igreja Triunfante, que eu vou ler para nós, porque está escrito perguntando assim: mas se somos libertos e triunfantes, o que está faltando? Aí eu quero responder esse texto do Kenneth Hagin. Muitos cristãos estão atribuindo a Satanás problemas que não são causados por ele, mas que são causados pelo fato de as suas almas não serem salvas. Suas mentes e emoções não serem renovadas com a palavra de Deus. Uma mente não renovada é a maior área onde os crentes podem dar acesso a Satanás. Portanto, o crente precisa entender como receber a palavra enxertada para salvar a alma. Assim, ele pode fechar a porta para o diabo. Ele até coloca o Tiago 1, 21 e 40. Então, a gente precisa entender o seguinte. Nós vamos ler, inclusive, versículos que falam sobre isso, vários versículos. Agora, aí nós vamos encerrar. Que a gente não está vivendo essa autoridade, muitas vezes porque a nossa mente não está renovada. A nossa alma não está renovada na palavra. Porque o nosso espírito está ok. Está recriado, foi recriado, aceitou Jesus, o espírito está beleza. Mas a nossa alma, a nossa mente, ela tem que ser renovada na palavra, constantemente. É necessário ser feita a restauração dentro do crente, teria que ser feita na sua alma, na sua mente e emoções, não no seu espírito recriado. Se o espírito de uma pessoa foi recriado e ela está assentada com Cristo nas regiões celestiais, ela não precisa de restauração no espírito. Aí a gente precisa entender, assim, que o nosso espírito está pronto, mas a nossa alma, a nossa mente precisa ser renovada, sim, precisa estar fundamentada na palavra, a gente precisa orar, a gente precisa jejuar, a gente precisa ter tempo com Jesus, tempo de meditação na palavra, tempo de oração, tudo isso a gente tem que ter para cuidar da nossa mente. Porque o nosso espírito está lá, indo com Jesus nas regiões celestiais. É lá que está sentado. Porque se eu estou sentado aqui, alguém está sentado lá, então é ele. E ele recebe direto do Espírito Santo tudo, gente. Tudo. Então, se a gente tiver com a nossa mente, a nossa alma, cativas ao Senhor, renovados na palavra, a gente vai receber direção de todas as coisas nos mínimos detalhes. E a gente vai ver uma transformação na vida. Mas aí a gente precisa estar sujeito à palavra. A gente precisa se sujeitar à palavra constantemente. Vamos ler 1 Pedro 1, 22. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Assim como está escrito no texto citado acima, purificamos a alma por encharcá-la com a verdade.
não por processo especial de libertação e cura, pois o que salva a alma é a palavra de Deus. Sabe uma coisa que... Depois eu vou ler um outro texto do Kenneth Hagin aqui. Kenneth Hagin falava muito sobre isso, então tem muito texto, muito livro dele sobre isso. Que eu achei aqui nas minhas anotações, o professor falou, e hoje o Senhor me trouxe a memória. Eu tinha muita dificuldade em saber o que era andar em espírito. Eu nunca entendia isso. Andar em espírito. Como assim? Eu vou flutuar? Eu vou... Não, sabe o que é andar em espírito? Segundo a palavra de Deus? Andar no espírito é andar seguindo a palavra de Deus. É viver as promessas de Deus, é viver o que a palavra fala, é falar o que a palavra fala, e viver o que a palavra fala. Não é eu estar aqui hoje falando com vocês uma coisa e a minha vida pessoal está destruída, desmoronada, eu fazendo um monte de coisa que não deve. Sabe? Andar no Espírito é andar vivendo a palavra de Deus. É andar seguindo a palavra. Ai, no dia que eu descobri isso, ai, Jesus, que maravilha! Eu ando no Espírito. Glória a Deus por isso, porque, gente, eu sou assim, eu tenho um negócio para aprender. Eu gosto de aprender. Eu estudo cada coisa que vocês não fazem ideia. E eu quero aprender. Aí, quando eu não aprendo um negócio, eu fico desorientada. Fico assim. E aí? E quando é uma coisa espiritual, precisa de uma revelação. Né? Porque não tiver, tem que vir uma revelação. Gente, quando não vem, eu fico desorientada. Aí, como eu via, gente, esse povo. Vocês acham que eu não passei por isso? Não, hoje eu não passo mais, não, porque eu não estou nem aí. O povo fazendo um monte de coisa, um monte de milagre, um monte de cura, o povo profetizando, entregando palavra, né? E tem trem vendo, árvore, vendo carro, né? E vendo essas coisas todas. E eu estou assim, gente, que loucura é essa? Aí eu fui falar, então eu não ando em espírito. Eu oro em línguas, eu não sei o quê, né? Porque eu oro muito em línguas, eu já falei para vocês que eu não gosto de orar em português, eu gosto de orar em línguas. E orando, e disse, como assim? Aí o dia que me veio essa revelação, e eu já tinha estudado isso, mas isso me foi revelado agora de novo, há pouco tempo. Andar em espírito é andar seguindo a palavra de Deus. Isso é andar em espírito. Porque eu vou falar para vocês, se não tiver o espírito, não consegue obedecer a palavra de Deus. Se não tiver uma sintonia com o Espírito Santo, não estiver sendo guiado pelo Espírito Santo, não consegue obedecer a palavra de Deus. Deixa minha caneta cair toda hora. Foi embora, pegar outra. Não consegue. Porque, gente, para quem não tem um testemunho de vida, hoje eu aprendi um pouco sobre santificação. Santificação é separação, né? É a pessoa que é separada. Se você não tiver um alinhamento com o Senhor ali, você não consegue obedecer a palavra. Se você não tiver com o Espírito Santo, sabe, ali, e a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, a gente não consegue. Porque a nossa carnalidade vai tomar conta. Porque a nossa carnalidade nos dá uma injeção de dopamina que é muito mais legal, né, para o nosso cérebro. Por isso que a gente tem que ter a renovação da nossa mente. E eu vou falar esses negócios, quando chega uma revelação para mim, dá um pico de dopamina enorme, porque eu fico numa alegria. Eu falo, melhor dopamina que tem é a revelação. Agora que o Senhor está me revelando as coisas que tudo que Jesus fez é intencional, então, sempre eu paro para pensar, Jesus fez isso, por que Jesus fez isso mesmo? Aí me vem a revelação, Jesus fez isso por causa disso.
Igual outro dia, eu acho que eu comentei com a Rê sobre... Foi com a Rê que eu falei. Eu pensando por que Jesus... aquela passagem lá que Jesus não apedrejou a mulher adúltera, né? Ele não apedrejou e ele sentou e ficou escrevendo na Passion, fala na poeira, nas outras versões da terra. É porque ia pagar, ia sumir, né? É porque a lei... Ah, tá. Falei os hormônios errados? Desculpa, então. Desculpa, gente, pela vergonha que eu passei. Acho que mas eu tenho alguma coisa com dopamina aí, tá? Que eu preciso. Eu sei disso. Eu tomo remédio por causa disso. Não sei o que é, não, mas tem. Depois você me explica, fala aí o que é dopamina. O que acontece? Por que ele escreveu na terra, na poeira, porque ia se desfazer, aquilo não ia ficar ali. Porque a lei foi isso, a lei se desfez, a lei não é mais para nós. Tudo que Jesus fez tinha uma intenção e toda a intenção era para nos revelar a nova aliança. A extinção da lei e a nova aliança. Ele, além de não apedrejar a mulher, não julgou a mulher, ainda escreveu alguma coisa que ninguém sabe o que é, na terra. Na hora que desce o vento, aquilo ia embora, gente. A mulher seguiu a vida dela. E todas as coisas, igual a folha de figueira que a gente falou, que é a questão da justiça própria, todas as coisas que ele fez tem intenção. Então, cada vez que eu vou pensar numa coisa que Jesus fez, por que Jesus fez, gente, é uma revelação, assim, gigantesca. É como se a vida da gente mudasse. Então, por que essa renovação da mente? Porque mexe com a gente, mexe com o emocional da gente, mexe com os hormônios. Até falando os hormônios errados aí, a Diana sabe, daqui a pouco ela fala isso da dopamina. Por isso que está a recomendação na vida, gente, renova. Não é muita coisa que acontece na nossa vida quando a gente renova a nossa mente. Agora eu quero ler uma outra carta, um outro trecho que Kenneth Hagin escreveu. Muito do que é chamado de atividade demoníaca nem sempre é causado por demônios. É, na verdade, fruto das mentes de crentes que não foram redimidas ou renovadas, que pensam e agem como o mundo. Uma mente não redimida, não renovada, dá acesso ao diabo, porque a mente é a entrada pela qual o diabo ganha acesso às pessoas. Isso foi o Kenneth Hagin que falou. Vamos ler 2 Coríntios 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando o nosso sofisma, pensamento, cálculo, razão, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, nós temos que ter um pensamento cativo à obediência do Senhor, uma mente cativa ao Senhor. Ô, Rê, eu tenho mais uma página só para ler sobre alguns versículos. Dá tempo? Já são 9:03. É rapidinho, né? É rapidinho. Até 9:10 você acaba, pode ir. Eu vou ler só um, e depois eu falo os outros, porque está na apostila, que são as passagens que deixam claro o que são obras da carne, sabe, para a gente entender o que é obra maligna e o que é obra da carne. Tá, eu vou só fechar esse WhatsApp aqui, porque as pessoas estão me mandando mensagem e está me atrapalhando. Não que eu abri para mandar mensagem lá no grupo. O diabo ou a carne. Algumas coisas que as pessoas atribuem ao diabo realmente não são nada mais do que obras da carne. Aí tem Gálatas 1, 16 ao 21. Digo, porém, ainda em espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo espírito, não estáis sob a lei. Agora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias,
inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a ele, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os quais essas coisas praticam. Agora vou ler só Efésios 4, do 24 ao 32, para a gente encerrar. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Colossenses 3, depois vocês lêem. Eu achei interessante que ele fala aqui que o Espírito Santo foi selado para o dia da redenção. E o dia da redenção já aconteceu, tá, gente? Foi o dia lá da cruz, tá? Que Jesus morreu. Que lindo isso, já falava. Então, aqui que nós vamos fazer? Nós precisamos compreender, portanto, que essas ações não são realizadas pelo domínio do diabo em nossas vidas. Elas são consequências de deixar a carne dominar sobre o espírito recriado. E nós vamos aprender mais sobre essas questões do espírito na matéria fruto do espírito, tá? Mas isso aqui a gente precisava entender por quê. Depois nós vamos ver, por exemplo, no cristão, ele não pode ficar possesso. Nós vamos entender a separação disso aí, tá? Mas ele pode dar lugar à carne, viver na carnalidade, nas concupiscências da carne dele, e prostituir, adulterar, e bater, e matar. Ele não vai estar possuído, ele não vai estar possesso. Ele simplesmente deu lugar à carne. Ele agiu na carne. Isso não quer dizer possessão, porque muita gente pega isso e fala, foi o diabo que fez. Não, não foi não. Foi o irmão que quis dar lugar à carne, foi o irmão que não segurou a onda. Entendeu? E agora eu encerro por aqui, vou passar a palavra para a Rê, porque na próxima nós vamos falar sobre combate espiritual vitorioso e autoridade do nome de Jesus e essas coisinhas aí. Eu acho que nós vamos falar sobre a igreja, os 3 tipos de igreja, para a gente entender. Não sei se vai dar tempo não, mas enfim, são matérias para frente, tá bom? Obrigada a vocês. E veio contigo. Muito bom. Tem um trecho da palavra, só para a gente encerrar, que fala assim, para nós não chamarmos conjuração aquilo que o mundo chama conjuração, né? É mais fácil culpar o diabo das coisas do que nós entendermos que nós agimos errado por causa da nossa vontade própria, que não foi rendida a Jesus, e pedir perdão, né? O que esse negócio de chamar conjuração, que o mundo chama conjuração? Os medos do mundo, as coisas que o mundo traz como sendo opressão, né? Ou então, como sendo uma marca registrada, que se você não tiver aquilo ali, ou se você não fizer aquilo ali, então você está em falta. Então, você não é a pessoa que você deveria ser, né? E daí, isso daí não tem nada a ver com o diabo, tem a ver com a carne da gente, né? Então, por isso que é importante essa rendição, né? E eu sei que essa rendição, ela é uma coisa que ela tem que ser diária, e às vezes ela tem que ser muitas horas no dia, inclusive. Porque tem hora que a gente esquece disso.
e acaba fazendo o que não deve. Então, tem que ser muitas horas por dia, tem dia que tem que ser. Muitas horas por dia.